No Saber Direito desta semana tem Direito Eleitoral. O curso, com 5 aulas, aborda a organização da Justiça Eleitoral, o registro de candidatura, a propaganda, a votação, diplomação e o direito processual eleitoral. As aulas são com a professora Lília Fernandes. Olá, vamos dar início à nossa segunda aula de Direito Eleitoral do programa Saber Direito da TV Justiça. Nessa aula, vamos falar sobre o registro de candidatura, uma parte muito importante do processo eleitoral, uma vez que é nesse processo de registro que a Justiça Eleitoral vai aferir as condições de elegibilidade dos candidatos, a existência de alguma causa de inelegibilidade e vai conseguir fazer um controle qualitativo sobre os candidatos, sob o ponto de vista da ficha limpa, e dos partidos, sob o ponto de vista, por exemplo, da regularidade dos atos partidários, da regularidade das convenções partidárias, e assim, nesse procedimento, até chegar ao dia da votação, vai se aferir quem tem aptidão para ter o seu registro deferido e quem é que não vai poder participar do processo eleitoral. Então, nesse tópico, vamos falar sobre o início do processo eleitoral, que ocorre com as convenções partidárias, embora antes das convenções tenhamos também as prévias partidárias, que não são regulamentadas pela legislação, mas que são uma prática que vem se tornando cada vez mais comum no processo eleitoral brasileiro. As prévias partidárias são reuniões internas, são assembleias internas dos partidos, onde eles estão ali discutindo sobre quem é que irá disputar os cargos para governador, vice-governador, deputado, senador, até que vai culminar nas convenções partidárias, onde esses candidatos serão formalmente escolhidos e apresentados pelos partidos e federações à Justiça Eleitoral. Vamos tratar também das condições de elegibilidade, que são algumas normas da Constituição Federal que se traduzem em requisitos para o exercício da capacidade eleitoral passiva. O que é a capacidade eleitoral passiva? A capacidade de ser votado. Vamos também abordar hipóteses de inelegibilidade e incompatibilidade, que também se traduzem em alguns impedimentos para o exercício dessa capacidade eleitoral passiva. Vamos tratar de cotas de gênero, cotas raciais, que são pontos de políticas afirmativas no âmbito da Justiça Eleitoral e que devem ser cumpridas pelos partidos e federações no momento do registro de candidatura. E também sobre candidatos sub júdice, substituição de candidatos, fraudes no registro, fraude na substituição e nas cotas de gênero e quais as consequências. Então, começando esse assunto, fazendo uma pequena introdução, é importante sabermos que a nossa Constituição trouxe um modelo de democracia semidireta para o nosso processo político. É o artigo 2º da Constituição que fala que todo poder emana do povo e será exercido em seu nome por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e nas leis específicas. No artigo 14 é um complemento dessa norma, onde se diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, vejamos quantas formas nós temos aqui na Constituição de democracia semidireta. A principal delas, sem dúvida, é a democracia representativa, aquela que é exercida
com a intermediação dos partidos políticos, mas também temos, em algumas hipóteses excepcionais, eleições indiretas e temos mecanismos também de participação direta do eleitor, que são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. As eleições indiretas ocorrem quando há dupla vacância dos cargos de presidente e vice-presidente nos últimos 2 anos do mandato. É o que dispõe o artigo 81 da Constituição Federal. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Esse é o caput do artigo 81 da Constituição Federal, no qual se preceitua que, havendo a dupla vacância, far-se-á eleição, no caso, na forma direta. Porém, o parágrafo primeiro diz que, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. E eu trago aqui uma curiosidade. Já houve eleições indiretas no Brasil? Será que elas já foram uma prática mais recorrente? Ou sempre foram mera exceção, como previstas agora no nosso ordenamento constitucional? E eu respondo que sim. Já houve 8 eleições indiretas na nossa história política brasileira. Em 1889, pós-proclamação da República, a eleição do Marechal Deodoro da Fonseca, depois a eleição de Getúlio Vargas, em 1934, e aí vem o período da ditadura militar, né? E nesse período foram eleitos Castelo Branco, 1964, Arthur da Costa e Silva, 67, Emílio Médici, 69, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo e, por fim, Tancredo Neves, Tancredo de Almeida Neves, que já veio naquele movimento de redemocratização do país, e ele, curiosamente, também foi eleito pela via indireta, ou seja, pelo Congresso Nacional, mas a gente se lembra de que ele faleceu antes de tomar posse e assumiu naquela data, então, o vice-presidente José Sarney. No Código Eleitoral também há previsão de eleições indiretas, como se verifica no artigo 224. O Código Eleitoral que está na Lei 4.737 de 65. O artigo 224 fala que se a nulidade dos votos atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará nova eleição. E aí, o que está previsto no parágrafo 3º é que a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro de candidatura, cassação do diploma ou a perda de mandato, em pleito majoritário, acarreta a realização de novas eleições, independentemente dos votos anulados. Ou seja, o candidato participou das eleições e, enquanto isso, o registro dele estava tramitando na Justiça Eleitoral. Por fim, ele continuou na campanha, recebeu votos, foi eleito. Após ultrapassado o processo eleitoral, ele tem o seu registro indeferido, digamos, já no âmbito do TSE, até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Então, esse candidato que foi eleito, ele terá seus votos anulados e haverá uma nova eleição que ocorrerá de forma direta, porém, com uma exceção. As eleições serão indiretas se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final de mandato. E aí, há uma aparente contradição entre o que prevê o Código Eleitoral, porque ele fala que a eleição indireta será apenas se a vacância for nos últimos 6 meses, enquanto o texto constitucional fala que haverá eleições indiretas se a dupla vacância para os cargos de presidente e vice ocorrerem nos últimos 2 anos. Ao interpretar esse aparente conflito
na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5525, o Supremo apreciou essa questão e ele decidiu 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto, ele decidiu que a expressão trânsito em julgado, prevista no parágrafo 3º, do artigo 224 do Código Eleitoral, seria inconstitucional. O que significa esse trânsito em julgado? Significa o seguinte, que o registro de candidatura, segundo esse parágrafo 3º, teria que transitar em julgado, ou seja, existe aí uma demora processual até o trânsito em julgado, para que o candidato com registro indeferido fosse afastado e houvesse novas eleições. Mas nós sabemos que, se fosse esperar o trânsito em julgado, poderia essa decisão ser ineficaz. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou essa expressão trânsito em julgado inconstitucional, de modo que basta uma decisão colegiada do TSE para que, indeferido definitivamente o registro desse candidato, ele seja afastado e a Justiça Eleitoral promova novas eleições. Outro ponto muito importante que diz com as eleições indiretas foi o seguinte: o Supremo disse que a Constituição Federal, no artigo 81, ela disciplina os cargos de presidente e vice-presidente da República. Logo, essa norma do Código Eleitoral, que fala que a eleição indireta será nos 6 meses, se a vacância ocorrer nos 6 meses, ela não se aplica aos cargos de presidente e vice, que já tem disciplina constitucional. Porém, poderá ser aplicada para os cargos majoritários de governador, prefeito, etc., que são cargos que não têm uma regulamentação específica no texto constitucional. Quanto aos plebiscitos e referendos, que são formas de participação direta do eleitor, também disciplinadas na Constituição Federal, nós podemos entender o plebiscito como uma convocação prévia à criação de um ato legislativo e administrativo que trate de algum assunto muito relevante, ou seja, o eleitor é chamado a deliberar sobre algum assunto previamente à edição de uma lei pelo Congresso Nacional. Já o referendo é uma convocação posterior à edição de uma determinada lei, cabendo ao povo ratificar ou então rejeitar aquele dispositivo legal. E eu trago alguns exemplos da nossa história política. O primeiro deles é o referendo ocorrido em 2005, no qual o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país. Era uma consulta plebiscitária sobre a alteração do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. Nesse plebiscito, 63,94% dos votos válidos foram pela resposta negativa, que nesse caso era pela manutenção do comércio de armas de fogo e munição no país. A pergunta feita na urna era: o comércio de armas de fogo e munições deve ser proibido no Brasil? Então, mais de 60% do povo brasileiro, dos eleitores, votaram pela negativa, sendo, portanto, a favor da comercialização de armas e munições. Obviamente que existem condicionantes, né, nessa questão, mas foi favorável à manutenção da comercialização. Um outro exemplo, agora que eu trago, é de plebiscito. Foi o plebiscito ocorrido sobre a manutenção da forma e sistema de governo adotado no Brasil. E aí o povo foi consultado sobre se gostaria de ter monarquia ou república como forma de governo, parlamentarismo ou presidencialismo como sistema. E, nesse caso, essa consulta acabou consolidando o nosso sistema político, sendo mantida a república como forma de governo e o presidencialismo. Então, não houve, nesse caso, uma alteração na nossa forma, no sistema de governo, e essa consulta foi considerada de tamanha relevância que ela foi feita por meio de plebiscito, também conduzido pela Justiça Eleitoral. Bom,
Tratando agora do nosso processo eleitoral eletivo, né, que é a escolha dos representantes para compor o Poder Executivo, o Poder Legislativo, vamos falar um pouquinho das convenções partidárias. As convenções partidárias, elas ocorrem antes do processo de registro de candidatura. E isso por quê? Porque os partidos políticos vão fazer essas convenções para internamente elegerem os candidatos que disputarão os cargos eletivos. Então, elas são regulamentadas na lei das eleições, não é? E também nas resoluções do TSE, e elas vão resultar tanto na deliberação sobre os candidatos, quanto na formação de coligações. Hoje não existem mais coligações proporcionais, o que existem são federações partidárias. Então, nessas convenções partidárias, o partido ou a federação vai escolher os seus candidatos e também eventuais alianças ou coligações para as eleições majoritárias. Outro aspecto importante, quem é que pode? Qual é a agremiação partidária? Qual é o partido que pode participar das eleições? A resposta está na lei dos partidos políticos, que dispõe que o partido político poderá participar das eleições desde que tenha o seu estatuto registrado no TSE, pelo menos até 6 meses antes do pleito, e também tenha órgão de direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição. Então, além do partido ter que ter o seu registro estatutário no TSE há 6 meses, num determinado estado, por exemplo, né, vamos supor, no estado de Minas Gerais, para a disputa da eleição estadual, o partido tem que ter um órgão, um diretório estadual ou uma comissão provisória organizada naquela circunscrição. A federação partidária, também, para participar do pleito, também deve estar com o seu registro efetuado no TSE. Sabemos que a federação é uma união de partidos com duração provisória, não é? Mas ela também vai ter que ser decidida em deliberação entre os partidos que vão se federar e elas vão ter um estatuto próprio dessa federação. E elas vão ter que ter esse estatuto até 6 meses antes do pleito, registrados também na Justiça Eleitoral. E ao menos um partido político que tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído também naquela circunscrição estadual ou naquela circunscrição municipal, conforme o caso, né? Tem que também ter um órgão de direção constituído na respectiva circunscrição. Então, vamos rever um pouquinho a questão resumindo a questão das convenções partidárias, nessas convenções que vão ser deliberadas a escolha de candidatos e a formação de coligações. Tá? As federações partidárias são uma grande novidade trazida agora para o processo eleitoral de 2022. Elas foram introduzidas pela Lei 14.208, de setembro de 2021, e foram uma forma de combater algumas das mazelas do nosso sistema político, como a multifragmentação partidária. Temos hoje 32 partidos registrados na Justiça Eleitoral e temos próximos de 20, eu não tenho o número exato, mas temos muitos partidos representados no Congresso. As federações são formas de composição de blocos partidários com afinidades ideológicas e que vão atuar na Justiça Eleitoral e pós também período eleitoral, elas vão atuar durante também a legislatura, né, de acordo com a sua afinidade ideológica, que foram também uma forma de aprimoramento, eu posso dizer assim, das antigas coligações partidárias proporcionais. As antigas coligações partidárias proporcionais foram extintas pela Emenda Constitucional número 97 de 2017. Por que isso? Porque as coligações eram blocos precários, formados apenas durante o período eleitoral, visando apenas ter direito a mais cadeiras
há mais assentos no parlamento e há mais tempo de televisão e há mais recursos do fundo eleitoral e partidário. Então, as federações já são um avanço nesse sentido, porque elas hão de ter uma afinidade principiológica, né, uma afinidade ideológica, porque elas vão atuar como um único partido durante os próximos 4 anos. As convenções partidárias, elas ocorrem no período de 20 de julho a 5 de agosto. E elas podem ser celebradas com total autonomia pelos partidos e federações, ou seja, não há uma verticalização na formação de coligações majoritárias. O partido A pode se coligar com o partido B no plano das eleições presidenciais e o partido A pode se coligar com outro partido no plano estadual. Isso não ocorre, veja, com as federações, porque uma vez a federação atua como um único partido, ela vai manter uma uniformidade, né? Um caráter mais nacional, digamos assim, em todas as suas composições, seja no âmbito da União presidencial, seja no âmbito dos estados. E quem pode votar nas convenções partidárias, já que elas são uma votação interna dos partidos políticos, né? Nós vimos na aula 1 que os partidos devem obedecer ao princípio democrático, e essa democracia, ela começa no âmbito interno dos partidos políticos. Então, o voto nas convenções deve ser universal e deve ser franqueado, deve ser facultado a todos os filiados. Esse aspecto foi ressaltado num precedente muito importante do TSE, da lavra do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que foi o registro de partido número 2978239, no qual ele disse que as convenções partidárias constituem imprescindível canal de acesso à disputa de cargos eletivos, razão pela qual devem ser participativas e inclusivas, viabilizados o debate político e o direito de escolha em sua máxima amplitude, reformado o compromisso do partido com a sua base de filiados. Outro precedente que existe na Justiça Eleitoral, reforçando a característica democrática das convenções, né, ocorreu na RPP, Registro de Partido 84368, ministro Jorge Múcio, o relator, e nesse caso houve uma discussão interessante, porque o partido havia instituído, um partido aqui no caso dos autos, havia constituído uma comissão de seleção prévia de candidatos. Ou seja, os candidatos não eram escolhidos pela base de filiados, né? Eles passavam por um filtro de uma comissão seletiva, o que foi considerado antidemocrático pela Justiça Eleitoral. E eu trago algumas curiosidades sobre as prévias partidárias. As prévias partidárias não têm a mesma formalidade das convenções partidárias, né? Elas são também grandes eventos partidários. Inclusive, nós podemos verificar aí no noticiário político cotidiano, né? Nós que já estamos no ano eleitoral, a realização de várias prévias partidárias, em que os partidos já estão discutindo possíveis nomes para a campanha presidencial e também nos estados, discutindo também quem irá disputar os mandatos por aquele partido, não é? Então, o grande cuidado que se tem que ter nas prévias partidárias, porque normalmente elas são grandes eventos e já houve situações levadas à apreciação da Justiça Eleitoral em que esses grandes encontros, às vezes por terem palanques políticos, houve atos desses filiados, desses pré-candidatos, né, que foram considerados campanha eleitoral antecipada, propaganda eleitoral antecipada. Então, é lícito aos partidos que façam essas reuniões, é um grande instrumento democrático, mas com esse cuidado para não antecipar a corrida eleitoral. Bom, a convenção partidária, outra grande importância, porque, como vimos, né, a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Não existe candidatura avulsa no nosso país. Todo
candidato tem que ser previamente escolhido pelo partido político nas convenções partidárias. E assim como também não existe a candidatura nata. Parece hoje um instituto tão diferente, não é? Mas a candidatura nata, ela já existiu na Lei 9.504 de 97, no artigo 8º, que dispunha o seguinte: aos detentores de mandato de deputado federal, estadual, distrital ou vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo e pelo mesmo partido a que estejam filiados. Ou seja, aqueles filiados que já estivessem no exercício do mandato não precisavam passar pelo crivo da convenção partidária, eles já tinham o registro de candidatura garantido. Isso é o que chamávamos de candidatura nata, que não subsiste mais, foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI número 2530. Em relação ao número de candidatos que o partido ou a federação podem apresentar no processo de registro, né? No tocante à eleição majoritária, o partido vai apresentar um candidato a presidente da República, com respectivo vice, porque a chapa é una, nós sabemos que é o princípio da unicidade da chapa, né? Um candidato a governador com o seu respectivo vice em cada estado e no Distrito Federal, um candidato ao Senado Federal em cada unidade da federação com 2 suplentes, quando a renovação for de 1/3. E em 2022 nós teremos a renovação de 1/3 no Senado Federal. Ou 2 candidatos com 2 suplentes, quando a renovação for de 2/3. Né? E nas eleições proporcionais também tivemos uma novidade trazida pela Lei 14.211 de 2021. É de que cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a Câmara dos Deputados, as câmaras legislativas e assembleias legislativas e câmaras municipais, no total de até 100% do número de vagas, mais um. Eu trouxe um exemplo bem prático. Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados ou vagas, logo o partido poderá lançar 514 candidatos para o cargo de deputado federal. A federação não terá direito a mais vagas do que um partido isolado. Ela também deverá seguir essa regra de lançar 100% do número de candidatos, mais um do número de vagas. Isso foi uma mudança, porque na legislação anterior, os partidos poderiam lançar até 150% de candidatos e, caso eles estivessem coligados, poderiam lançar até 200%. Então, agora o número de candidatos foi reduzido em 2021. E outra questão muito sensível no processo de registro de candidatura, no lançamento, são das cotas de gênero. Porque quando o partido vai apresentar o seu DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, do qual ele vai apresentar o conjunto dos seus candidatos proporcionais, ele deve observar a cota de gênero, que é 30% para um gênero e, no máximo, 70% para a candidatura do gênero oposto. Obviamente que nós estamos falando, gente, de cota de gênero feminino, que somos ainda nós, as mulheres, que precisamos dessa política afirmativa como forma de ampliarmos a nossa participação no espaço de poder. Então, 30% no mínimo deve ser assegurado como candidatas em disputa no processo eleitoral. Infelizmente, ainda não temos essa cota como reserva de vaga, ou seja, não há reserva de vaga nas assembleias, no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nem nas câmaras, não há uma reserva de vaga garantida para essas mulheres. Mas há, sim, uma cota necessária de 30% que os partidos e federações devem observar no processo de registro de candidatura. Bom, trazemos esses aspectos preliminares, né, das convenções e das cotas. Vamos entrar especificamente no processo de registro. O processo de registro pode ocorrer nos 3 níveis, né, da federação. Então, assim
como há 3 níveis federativos, a Justiça Eleitoral também se organiza dessa forma. Então, nas eleições municipais, serão apresentadas candidaturas para os cargos municipais, prefeito e vice-vereadores. Nas eleições estaduais e federais, ou seja, deputados estaduais, deputados federais e senadores, governadores e vices, os registros são apreciados pelos tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão de cúpula, ele vai ser o responsável por apreciar os registros de candidatura da eleição presidencial, os candidatos a presidente e vice. São os órgãos competentes para apreciar os registros de candidatura, de acordo com a organização da Justiça Eleitoral. Os documentos que devem instruir o pedido de registro são os seguintes: cópia da ata da convenção partidária, autorização do candidato por escrito, prova de filiação partidária, declaração de bens assinada pelo candidato, cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral, certidão de quitação eleitoral, certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual, fotografia e as propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador ou presidente da República, ou seja, propostas apenas em relação aos candidatos na eleição majoritária. Bom, passando desse aspecto formal da documentação que deve ser apresentada, nós vemos que cada documento desse tem um sentido, né? Porque, por exemplo, a prova da filiação partidária visa comprovar uma das condições de elegibilidade, que é a filiação partidária, né? A questão da certidão de quitação eleitoral, que prova que o candidato está em dia com seus direitos políticos e que não está em débito com a Justiça Eleitoral. Essa certidão de quitação eleitoral pode ser expedida no próprio site da Justiça Eleitoral. E as condições de elegibilidade, que são elementos necessários para que o candidato possa disputar cargo eletivo, estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. São elas: nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente da República e vice, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, distrital, prefeito, vice-prefeito e 18 anos para vereador. Nós vamos abordar cada uma delas. A nacionalidade brasileira. Apenas o brasileiro nato ou naturalizado pode ser candidato. O estrangeiro não pode ser candidato. Embora existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, como, por exemplo, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, né? E outros que não são cargos eletivos, como ministro do Supremo Tribunal Federal, membros da carreira diplomática e oficial das Forças Armadas. O processo de naturalização deve ocorrer com a participação de outros órgãos do Poder Executivo, como o Ministério da Justiça, Departamento de Migrações. Então, caso o candidato estrangeiro queira passar por esse processo de naturalização, deverá observar o procedimento próprio. O pleno exercício dos direitos políticos, né? Os direitos políticos se traduzem em um duplo aspecto, né? Tem a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Então, existem algumas hipóteses previstas na Constituição de perda desses direitos, que são elas: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos impostos por lei, improbidade administrativa. Eu queria abordar um pouco dessa recusa de cumprir obrigação a todos impostos por lei. O exemplo mais clássico é do serviço militar obrigatório, né? Então, a gente sabe que, né, hoje todos os jovens
né, ao atingir 18 anos, têm que prestar o serviço militar obrigatório. Então, eles têm que ou prestar esse serviço, ou então podem comparecer ao grupamento respectivo militar para invocar algum impedimento, mas caso ele esteja em falta com o serviço militar, ele também não poderá exercer os seus direitos políticos. Bom, direitos políticos dos indígenas. Pouco tratado esse tema, porém, o alistamento eleitoral, ele é facultativo para os indígenas. Isso é uma grande conquista da Constituição brasileira e basta para que o indígena seja alistado, mesmo que eles não tenham o documento de identidade, basta o documento expedido pela FUNAI para que eles possam exercer esse direito político, inclusive de tanto votando como serem candidatos. E não existe mais a classificação dos indígenas como integrados isolados em integração. Hoje, esse direito político é estendido a todos os indígenas. O alistamento eleitoral, que também é uma das condições de elegibilidade, como nós vimos, é a inscrição do cidadão perante o Cadastro Nacional de Eleitores. Então, esse alistamento é obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e aqueles que estão entre 16 e 18 anos. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e aqueles que estão em serviço militar conscrito, que é o serviço militar obrigatório. Algumas causas de cancelamento da inscrição eleitoral, que são elas: a suspensão dos direitos políticos, a pluralidade de inscrição, ou seja, você só pode ser inscrito uma vez, o falecimento do eleitor e a ausência de votação por 3 eleições consecutivas sem o pagamento da multa. Então, nessas hipóteses, o nome do eleitor será excluído do cadastro eleitoral e ele terá que adotar as providências necessárias para a regularização da sua situação perante o cadastro eleitoral. Outra condição de elegibilidade: domicílio eleitoral na circunscrição. O eleitor vai votar naquela cidade, naquele município, naquele estado onde ele tem domicílio eleitoral. E, da mesma forma, para se candidatar em determinado estado, o candidato também deve ter domicílio eleitoral naquele estado. Se for eleição municipal, naquele município. O domicílio eleitoral, ele é um pouco mais flexível que o domicílio civil. Pode ser o lugar onde o candidato resida, né? Ou também pode ser o lugar onde ele mantenha vínculos familiares, comerciais, etc. E isso é mais flexível no âmbito eleitoral, porque o que ele tem que comprovar é que ele tem algum tipo de vínculo com aquela comunidade que ele vai representar. As funções do domicílio eleitoral, então, são justamente essas, de organização das eleições brasileiras, que são eleições continentais, não é? Mais de 147 milhões de eleitores em determinados territórios, né? E assim é um conceito territorial, respeitando a lógica federativa do nosso país. E o domicílio eleitoral, gente, tem que ser cumprido, esse requisito, nos 6 meses antes da eleição. A filiação partidária, da mesma forma. O candidato tem que estar com a filiação partidária deferida até 6 meses antes das eleições. É vedado, como nós já falamos, é vedada a candidatura avulsa no nosso país. Só podem ser candidatos aqueles que forem escolhidos nas convenções partidárias e apresentados pelos partidos políticos. E no caso de cancelamento e duplicidade ou multiplicidade de filiações partidárias, vai prevalecer sempre a filiação mais recente. Né? Também existem algumas hipóteses de cancelamento da filiação. São elas a morte, a perda dos direitos políticos, a expulsão ou outras formas previstas no estatuto partidário, desde que aquele que for expulso tenha assegurada ampla defesa. Outra condição de elegibilidade, a idade mínima, como nós já dissemos aqui, 35 anos para os cargos de presidente e vice-presidente, 30 anos para os cargos de governador
vice-governador de estado, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito, e 18 anos para vereador. A idade mínima constitucionalmente estabelecida, ela será verificada no momento da posse, ressalvado a idade de 18 anos, que deverá ser comprovada, né? 18 anos para o cargo de vereador, que deverá já ter 18 anos comprovados na data do registro. E as condições de elegibilidade devem ter demonstradas no momento do pedido de registro, ressalvado as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Então, só comentando um pouquinho nessa questão do momento, né? Naquele processo de registro, o candidato deverá, sim, apresentar a documentação de que ele atende às condições de elegibilidade, de que ele não incorre em inelegibilidade, porém, se houver algum impedimento no momento do registro, e esse impedimento seja afastado ao longo do pedido de registro, enquanto está tramitando, a legislação eleitoral permite que essa condição de elegibilidade seja também reconhecida ao longo do processo de registro, desde que seja em benefício do candidato. Vamos falar um pouco agora sobre as inelegibilidades, que são impedimentos para que o candidato participe da disputa eleitoral. Elas podem estar previstas no texto constitucional ou na Lei Complementar 64/90, que é a Lei de Inelegibilidades. A primeira hipótese constitucional de inelegibilidade está prevista no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, que diz que são inelegíveis os inalistáveis, que são os estrangeiros e os militares conscritos, ou seja, aquele militar que está prestando serviço militar obrigatório, e também os analfabetos. Os analfabetos também, embora tenham o direito de votar, eles ainda têm essa restrição de serem votados. Ainda, digamos assim, um ponto a ser aprimorado na nossa democracia. A segunda hipótese de inelegibilidade diz respeito ao Instituto da Reeleição. São irreelegíveis todos os candidatos majoritários, ou seja, presidente, vice, governador e vice, e os prefeitos municipais e vices, que já tenham disputado 2 vezes consecutivas o mandato. Diz o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, o presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A vantagem da reeleição ela é calcada no princípio da continuidade administrativa e também na possibilidade que o eleitor tem de validar o trabalho e a gestão daquele prefeito, governador, presidente que foi aprovado durante a sua gestão e logo poderá ser reeleito para mais um período subsequente de 4 anos. E a desvantagem da reeleição, que é muito criticada, é que aqueles que estão no poder muitas vezes têm aquela tentação de se valer da máquina administrativa, né? De se valer dos recursos públicos ali, da visibilidade natural, dessa mais-valia. E isso lhes dá uma vantagem muito excessiva em relação aos demais competidores, porque eles já têm todo ali um aparato estatal que pode favorecer, sim, a sua reeleição, mas também, caso ele não seja um bom mandatário, de nada vai adiantar o uso dessa máquina administrativa. E aí, dentro dessa questão da reeleição, eu trago um caso emblemático, que foi o caso do prefeito itinerante, porque, normalmente, é vedado o exercício do mandato eletivo, né, por mais de 2 mandatos consecutivos na mesma circunscrição, né? Vamos supor, eu me candidatei ao cargo de governador aqui do DF por 2 vezes consecutivas, logo estarei inelegível no DF. Mas será que eu poderia me candidatar a governador em outro estado? Essa questão foi levada ao Supremo, ao TSE e ao Supremo,
foi chamado de caso do prefeito itinerante, e o Supremo decidiu o seguinte, que não pode existir a figura do prefeito profissional, ou seja, mesmo aquele prefeito que disputou 2 vezes a prefeitura num determinado município, ele não só está proibido de concorrer naquele mesmo município, como também não poderá concorrer logo depois no município, em outro município. Então, isso foi objeto, inclusive, de repercussão geral, é o tema 564 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, e foi uma tese que ganhou bastante repercussão na época em que se discutia a questão da impossibilidade da perpetuação da mesma pessoa no poder. Porque na República, uma das características da República é justamente essa alternância no poder. Uma outra hipótese de inelegibilidade constitucional é a prevista no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse artigo dispõe que os titulares do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, devem se afastar dos seus cargos nos 6 meses antes da eleição, caso vão disputar um cargo distinto, ou seja, se houver reeleição, o presidente, governador, prefeito for se candidatar para o mesmo cargo, ele pode permanecer o tempo inteiro no mandato e fazer sua campanha sem se afastar. Porém, se eles forem disputar um cargo distinto, por exemplo, o presidente que vai disputar um cargo agora de governador ou de senador, o presidente precisa se afastar nos 6 meses antes das eleições. E, por fim, vamos falar da inelegibilidade por parentesco, que também chamamos de inelegibilidade reflexa, que é aquela atribuída aos parentes dos chefes do Poder Executivo. Essa inelegibilidade está prevista no parágrafo 7º do artigo 14 e ela evita a perpetuação das mesmas famílias no poder. Então, esse dispositivo dispõe exatamente que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador, do prefeito ou de quem os houver substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, determinado governador, supomos que a esposa deseja disputar um mandato de deputada estadual no mesmo estado, né? Ela está inelegível naquele território de circunscrição, a menos que ela já seja deputada e esteja disputando a reeleição, certo? Então, isso é o que chamamos de inelegibilidade reflexa ou por parentesco. Caso o parente queira disputar o mesmo cargo do titular, ou seja, o titular é o governador e a esposa, filho ou algum parente até o 2º grau queira também disputar o cargo de governador. Aí tem um aspecto. Se aquele governador estiver em primeiro mandato, o seu parente pode disputar aquele mandato subsequente, porém, o titular tem que se afastar nos 6 meses antes da eleição. Agora, se o governador já exerceu o mandato por 2 vezes, 2 mandatos consecutivos, o seu parente também não poderá se eleger naquela circunscrição, senão vai caracterizar 3 mandatos da mesma família naquela circunscrição, que é o que a norma visa proibir. Então, hoje falamos um pouco sobre as inelegibilidades previstas no texto da Constituição Federal. Falaremos nas próximas aulas sobre algumas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei 64/90. Agora que nós já vimos alguns aspectos do registro de candidatura, vamos testar os nossos conhecimentos? Vamos para o nosso quiz. Qual é o ato que dá início ao processo eleitoral? Opção A, a primeira fase do processo eleitoral são as prévias partidárias. B, o processo eleitoral se deflagra com as convenções partidárias para a escolha de candidatos e formação de coligações. C, o processo eleitoral se inicia a partir da filiação partidária. E D, o primeiro ato do processo eleitoral é o alistamento eleitoral. Já sabe a resposta? Vamos lá.
A opção correta é a letra B. O processo eleitoral se deflagra com as convenções partidárias para escolha de candidatos e formação de coligações. Isso porque as prévias partidárias, como nós falamos, são atos informais que não estão propriamente dentro do processo eleitoral. A letra C, que fala que a filiação partidária também não está ainda propriamente no processo eleitoral. E a letra D, o alistamento eleitoral também não está ainda naquele processo eleitoral. É um ato anterior de inclusão do eleitor no cadastro eleitoral. Opção correta, então, a letra B. Vamos para o segundo questionamento do quiz. Sobre o registro de candidatura, marque a opção incorreta. O registro de candidatura deve ser requerido pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral. Qualquer pessoa pode dar notícia de inelegibilidade no processo de registro de candidatura. C. A candidatura avulsa é permitida em nosso sistema jurídico. E letra D. O partido ou federação que descumprir os percentuais de cotas de gênero poderá ter o seu registro indeferido com o indeferimento de todos os demais candidatos apresentados perante a Justiça Eleitoral. Então, qual seria a resposta incorreta nesse caso? Opção C. A candidatura avulsa é permitida em nosso sistema jurídico. Isso porque, como já vimos, a filiação partidária é uma condição de elegibilidade e o candidato não pode se apresentar diretamente perante a Justiça Eleitoral. Tem que ter a filiação partidária. Vamos então para o terceiro questionamento. Quais são os órgãos competentes para a apreciação dos registros de candidatura? A. O Tribunal Superior Eleitoral nas eleições gerais e presidenciais. B. Os Tribunais Regionais Eleitorais nas eleições municipais. C. As juntas eleitorais nas eleições municipais, gerais e presidenciais. Letra D. Os juízes eleitorais nas eleições municipais, os tribunais regionais eleitorais nas eleições estaduais e federais e o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições presidenciais. Então, de acordo com a organização da Justiça Eleitoral, a resposta correta será a opção D. Como nós falamos, a Justiça Eleitoral também obedece ao modelo federativo, então, nas eleições municipais serão apresentados os registros dos pleitos municipais, os TREs vão julgar as eleições estaduais e federais e o TSE vai ficar responsável ou competente apenas para as eleições presidenciais. Na próxima aula, vamos falar sobre as inelegibilidades de natureza infraconstitucional e também sobre a propaganda eleitoral. Espero vocês! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.